Pessoal, hoje nós vamos falar 6 mitos e verdades sobre a lipoaspiração de alta definição, a Lipo HD. Primeira pergunta, é possível realizar a Lipo HD em todo o corpo? Bom, é verdade, nós conseguimos realizar em muitas áreas do corpo. O abdômen é a área principal, mas também nós podemos realizar na região dos ombros, dos braços, no peitoral, nos glúteos, nas coxas e também nos joelhos. Então, cada paciente tem que ser avaliada pelo seu cirurgião plástico para definir o melhor tratamento e as áreas que devem ser definidas. Mesmo em pacientes acima do peso, é possível realizar a Lipo HD? Bom, pacientes acima do peso não são boas candidatas para a realização da lipoaspiração HD, principalmente devido ao excesso de gordura visceral. Então, essas pacientes devem primeiro emagrecer, perder um pouco do volume abdominal, dessa gordura visceral, antes da cirurgia. Em alguns casos a gente até consegue algum grau de definição, mas a definição vai depender muito da quantidade de gordura que essa paciente tem. A Lipo HD no abdômen pode ser associada à abdominoplastia? Sim, verdade. Essa técnica é chamada de lipoabdominoplastia HD. Então é a associação da Lipo HD com a abdominoplastia e pode ser realizada naquelas pacientes que têm alguma flacidez de pele ou da musculatura abdominal devido a gestações prévias, mas também a paciente não pode ter muita gordura visceral e não estar muito acima do peso, para que a gente consiga dar um grau de definição maior e remover toda a pele necessária. Nesses casos, o grau de definição costuma ser mais suave, então eu costumo dizer que fica uma moderada definição e não uma alta definição, devido ao grau de flacidez, mas alguma definição sempre fica. Todos os pacientes podem fazer a Lipo HD? Bom, essa técnica é muito específica para alguns grupos de pacientes. Então, geralmente, pacientes ideais para essa cirurgia são pacientes jovens, que têm uma musculatura bem desenvolvida, que não têm excesso de gordura abdominal e que possuem pouquíssima flacidez. Esses são os pacientes ideais. Porém, algumas pacientes com um pouquinho de flacidez, que não têm excesso de gordura ou que talvez não sejam tão atléticas, podem sim fazer a cirurgia, sabendo que o grau de definição vai variar muito dependendo da constituição corporal do paciente. Agora, pacientes que têm muita gordura visceral, que têm muita flacidez, que já tiveram filhos, essas pacientes geralmente não são boas candidatas para uma lipoaspiração HD. Talvez ela possa realizar uma lipoabdominoplastia HD, que aí é a associação de duas técnicas. Mas a Lipo HD isoladamente, ela precisa ser indicada a pacientes que têm uma constituição corporal ideal para esse tipo de cirurgia. O primeiro mês de recuperação é o período decisivo para o resultado final da cirurgia? Sim, verdade. Os primeiros 30 dias do pós-operatório, esse é o período mais crítico, é o período em que a paciente está mais inchada, está regredindo do seu edema e é o período em que a paciente precisa fazer as drenagens pós-operatórias e seguir corretamente as orientações médicas para que o resultado final dali a alguns meses seja um resultado satisfatório. Então esse período de 30 dias é o período mais decisivo para que você possa ter um resultado futuro adequado dentro do esperado. Então nos primeiros 30 dias a paciente tem que usar cintas modeladoras, tem que fazer as drenagens, fazer o cuidado dos curativos, tudo certinho conforme a orientação do médico, para que daqui a 2, 3 meses ela consiga enxergar o resultado e que o resultado seja o que ela gostaria, aquilo que ele estava almejando. Os gominhos, eles podem ser realizados em qualquer área? Bom, isso é um mito. Os gominhos, ou seja, a definição dos ventres musculares vai depender muito da musculatura do paciente. Se ele ou ela tem uma musculatura bem definida, essa musculatura vai ficar mais aparente no pós-operatório. Agora, se a musculatura não é bem definida, vai aparecer um pouco menos. Então a gente segue a marcação conforme a configuração do músculo da paciente. Então a gente não consegue criar artificialmente músculos. A gente tem que seguir o padrão muscular que o paciente já tem. Ao engordar, perde a definição conquistada? Bom, isso é verdade. Se a paciente engordar, aquela definição que foi atingida com a cirurgia, ela acaba perdendo aquela definição devido ao acúmulo de gordura no abdômen
e o resultado fica pouco marcado. Porém, se essa paciente conseguir emagrecer e recuperar o seu peso que ela tinha logo após a cirurgia, o resultado volta a aparecer. Então, vai depender muito da paciente conseguir manter o seu peso para que o resultado seja duradouro.